Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Podem ligar o áudio para responder, tá bom? Então, beleza. A minha voz já ficou meio esquisita de ficar falando onda, então vou tomar bastante água hoje, tá bom? E vamos hoje dar sequência na nossa conversa falando de metodologias ágeis. Vocês estão vendo a apresentação? Beleza, ótimo. Então, né, o estigma que tem, que quando nós falamos de metodologia ágil, é que é algo muito solto, né? Então, tem até uma tirinha aqui, né, se vamos fazer uma coisa que não precisa documentar nada, cada um faz o que quer e vamos chamar de ágil. Mas não, muito pelo contrário, né? Ela tem tudo que precisa para você ter controle e entregar produto para o cliente, desde que agregue valor. Então, o manifesto, né, esse conceito de ágil, ele surgiu através do Manifesto Ágil em 2001, então vamos combinar, já fazem 19 anos. Aqui os aspectos sobre esse manifesto, sobre essa filosofia que eu vou trazer para vocês, se encaixa muito bem no nosso dia a dia, né, mas ele surgiu ali num momento que o software tinha outra pegada, era outra geração que estava trabalhando, então aí a gente tem que ter um pouquinho de empatia, de entender se hoje ainda não são todas as empresas que têm esse método, imagine em 2001. Na ocasião, teve o envolvimento de 17 autores, em sua grande maioria programadores, consultores, analistas, pessoas que estavam diretamente relacionadas com o desenvolvimento de software. E eles se incomodavam com algumas questões, né, do desenvolvimento tradicional. Então, por isso que eles foram buscar montar esse manifesto, que eles queriam descobrir novas formas de desenvolver o software, né? Num formato que um ajudasse o outro, e com isso eles focaram no quê? No quais eram as falhas e fraquezas do método tradicional até então, né? Que no caso de ontem eu mostrei para vocês como o ciclo waterfall. E os principais aspectos assim que estavam fadados ao fracasso do outro modelo eram os prazos e requisitos, porque os prazos eles eram muito longos, né? Então, ali se prometia um software em um ano, gente do céu, o que acontece num ano? E ainda se tinha dificuldade de estar cumprindo esses prazos. E em relação a requisitos, tinha-se uma presunção de que conseguiria planejar tudo que era necessário no momento, né, naquelas etapas de planejamento, e que os requisitos não sofreriam nenhuma alteração até ter essa entrega ali depois de um ano. Então, isso com certeza não acontecia, né? Porque isso são aspectos de projetos assim mais do meio físico mesmo, né? A gente usa muito o exemplo da construção civil como projeto, né? Porque eles, de fato, são questões palpáveis em que o prazo e os requisitos são mais fáceis de você estar acertando, né? E o software era feito com base nisso, né? Tanto que alguns locais ainda são chamadas de fábrica de software, mas estão muito longe de serem uma fábrica. E o que eles descobriram também é que não dava mais para usar receita de bolo, em que cada software teria uma adaptação. Então, mesmo eles criando essa filosofia ágil, ainda se tinha o entendimento de que ela não é para todo mundo e cada um vai sofrer alguma alteração. Quem já teve contato aí no mercado de trabalho vai perceber que os modelos são difíceis de eles estarem implantados de forma pura. Em geral, eles têm alguma variação, alguma personalização da própria empresa para fugir dessa questão de receita de bolo e adequar totalmente à realidade. Para montar esse manifesto, eles identificaram que tinham 4 coisas principais que eles passariam a valorizar. Que era o quê? Indivíduos e interações, eles viam isso como mais importante. A gente pode traduzir isso como pessoas, né, e comunicações.
ou seja, o time que está ali para desenvolver o software, a qualidade da conversa que esse time tem entre si, ela é mais importante, né, do que qualquer coisa. Outro aspecto, software em funcionamento. Se eu faço um super planejamento de 3 meses, tem um monte de documentação, isso para mim não conta muito, porque eu não tenho nada para eu de fato estar utilizando, colocar para funcionar, resolver um problema. Nesse momento eu tenho só planejamento. Planejamento sem execução é papel. Também daqui eles valorizam a colaboração com o cliente, trazer o cliente para fazer parte do seu time. E por fim, responder a mudanças. Primeiro, assumir que existem mudanças, gerenciá-las e responder a elas, porque eles assumem que vai ter alterações durante o processo, não é uma coisa mais imutável. E o que isso contrapõe? Que os indivíduos das interações, pessoas e comunicações são mais importantes que processos e ferramentas, que o software funcionando é mais importante que uma documentação abrangente, e que a negociação que a colaboração com o cliente é mais importante que uma negociação de contrato, que eu não fico só batendo, né, de que não, mas olha a cláusula tal, trata disso. Se essa discussão não vai levar a agregar valor para o meu cliente, ela é inválida. E por fim, a mudança em relação a seguir um plano. Claro que os itens aqui da direita eles não são excluídos por completo. Eu tenho que ter processo, eu tenho que ter ferramenta, eu tenho que ter uma documentação mínima que atenda aquele meu processo, aquele meu cliente, né? As próprias histórias ali são uma documentação. Eu tenho que ter alguma coisa registrada com o cliente, eu tenho que ter um plano base. Mas nada é escrito em pedra, e se valorizar o primeiro aspecto, eu vou ter mais sucesso, que é o que a gente vê aqui. Que se dá mais atenção para os itens da esquerda, vai ter mais sentido aquele procedimento de desenvolvimento de software, para depois a gente olhar para os itens da direita. Ou seja, se eu já tenho ali bons indivíduos, trouxe os talentos certos para minha empresa, dou autonomia para eles, crio um ambiente que eles conseguem trabalhar em equipe, conseguem se comunicar entre si. Eu planejo ter entregas ali com frequência para o meu cliente do meu software, e o meu cliente realmente consegue usar esse software e colabora dizendo ali o que precisa ser melhorado, e eu respondo essas mudanças que eles estão dizendo. Então, se isso, que é bastante no dia a dia, não ele é bastante soft skills, se eu tiver isso bem redondinho, pode ser que eu não tenha uma ferramenta tão boa, mas que mesmo assim o meu resultado final vai ser bacana, porque eu tenho o essencial para essa minha filosofia, acho. E nesse aí, o que isso acarreta, né? Ele vai dizer que nesse momento o cliente ele começa a fazer parte da equipe, então ele deixa de estar num pedestal em que só o analista de negócio pode conversar com ele, em que ele sabe tudo, é intocável, para realmente contribuir e colaborar com aquela construção, né, junto com toda a equipe. E do outro lado, eu tenho uma equipe que está muito mais envolvida, que se desenvolve no sentido de fazer perguntas para cliente, não está se relacionando só com a questão de código. Isso acarreta em eliminar aquela questão de, isso aí não fui eu que fiz, né? Já veio assim. Não, como está todo mundo no mesmo barco, elimina essa questão de nós e eles, agora é só nós. Incentiva também a comunicação nesse time, que já que é um conceito ali base para estar trabalhando, estar todo mundo junto, colabora com essa comunicação, porque não adianta também eu só falar que estamos todos juntos, quando precisar você me chama, mas a estrutura da empresa não permite. Então, eu tenho uma pessoa ali no meu time que eu preciso estar dela para entregar valor, mas ela não responde mensagem por WhatsApp no horário comercial, não seja qual seja o comunicador interno, precisa ter o alinhamento dos planetas para eu conversar com essa pessoa. Então, assim, você está num lugar que diz que é ágil, mas não é,
porque barreiras são criadas para ter uma comunicação fluida. Reconhece que o planejamento tem um mundo incerto, tem seus limites, e mais do que nunca essa palavra incerteza, o famoso mundo VUCA, né, está em voga. A gente já sentia isso muito forte no desenvolvimento de software, mas eu vejo que agora todo mundo está sentindo, todos os lugares, né, sentiram essa incerteza total. Tanto que essa filosofia ágil, ela se encaixa muito bem nas outras áreas, né? Ela saiu só de ser desenvolvimento de software, porque essa base de valores e depois os princípios que a gente vai falar, eles se encaixam para qualquer projeto que tenha incertezas. E hoje tudo tem incerteza. Inclusive, você fazer um planejamento da sua empresa, um planejamento estratégico, não rola mais fazer 5 anos. Acho que não rola fazer nem um ano. A gente tem que viver ali ciclo por ciclo, né? Sprint por sprint, e revisitando, tendo muita colaboração, compartilhando estratégia para conseguir chegar em alguns objetivos. Então, o ágil traz isso muito, né? De você estar usando ele para um mundo incerto. Também ele traz que o plano de projeto deve ser flexível. Não é porque lá no começo a gente matutou bastante, documentou, que não pode ser alterado sim, porque as coisas mudam, a gente tem novos insights, novos subsídios que fazem com que aquele projeto seja melhor. O importante é o software funcionando e não o que eu planejei. Ele vai trazer também o desenvolvimento do software em interações menores, não é mais concebível ali um período de 1 ano, de 6 meses, eu preciso ter software funcionando em 1 semana, em 15 dias, nem que seja uma pequena parte, né? Então, se eu vou ter lá uma tela de um CRUD básico, vamos dizer assim, né? Nem que no primeiro momento ali seja só a tela para eu interagir, ainda sem de fato ter as funções, mas que eu consiga ali ter uma experiência com aquela tela, se as coisas estão de forma intuitiva. Depois eu posso fazer ali um localizar, evoluir daí para a função do incluir, editar, depois excluir, mas o importante é que eu tenha a minha entrega. E não fique só no estou fazendo, né? De fato, aquilo ali esteja funcional. Que é o que acarreta em garantir que sempre tem um produto acabado. Eu sempre tenho que agregar valor. Então, quando eu defino a minha sprint, seja de 1 semana ou de 15 dias, eu sempre tenho que ter algo entregue e funcional. Não dá ali para ter feito uma tabela, porque com uma tabela o usuário não consegue interagir. Ele precisa ver o produto, o resultado, o serviço que foi feito isso, né? Como o ágil ele se aplica em outras áreas, né? Esse produto não precisa ser só software, muitas vezes é um serviço, né? Vamos dizer aí na área de RH, que seja entregar uma vaga de programador por semana. Isso realmente é uma entrega. Enquanto eu estou só triando currículos, né? Para o meu usuário, que é quem pediu a vaga, eu não tenho resultado. Eu tenho que ter ali pelo menos algumas entrevistas para ele, que é o momento que ele vai interagir, ou de fato aquela minha posição fechada, que aí eu agrego valor, eu entrego algo para o meu cliente. Também ele vai exigir apenas um nível normal de esforço dos desenvolvedores, né? Que é aqui está muito relacionado à equipe está participando da escolha dos desenvolvimentos, da demanda que vai entrar para ser desenvolvida naquele meu sprint. Então, se a demanda não vem pronta, se você, como desenvolvedor, você participa daquela seleção, do que você tem capacidade junto com o teu time de desenvolvimento, né? Isso vai ficando ali muito mais calibrado. Você tem um esforço, assim, quando eu digo ali esforço normal, é até em relação à hora extra, né? Você consegue se planejar dentro da sua capacidade, dentro das 8 horas, ou quantas horas seja o seu contrato, para você estar fazendo aquela entrega. Requisitos não precisam estar completamente especificados desde o início, né? É uma premissa de que existem incertezas, então não preciso ter no mínimo detalhe o funcionamento. Eu tenho que ter uma ideia, e aquela história ela vai sendo lapidada. E como eu entrego o software, né?
Então, quando eu, como cliente, começo a usar algo que eu tinha imaginado, eu posso ali imaginar outros caminhos que vão ser destinados a partir daquela minha primeira interação. E com isso, os requisitos, eles vão se desenhando. Claro que eu não posso ter uma coisa totalmente aberta, assim, só quero um software, né? Você tem que ter um nicho, tem que ter um problema que você vai resolver. Mas no detalhe, como resolver esse problema, ele pode ir acontecendo ao longo do caminho. Também ele vai enfatizar a entrega rápida do software operacional, né? De volta, como eu preciso estar entregando, isso tem que ser rápido, né? Uma semana, 15 dias, eu tenho que ter algo novo lá no meu cliente. Pode ser assim, mas o cliente não vai ficar de saco cheio de ter sempre novidade no sistema, dele estar usando. Na verdade, os clientes, eles ficam até meio chateados quando você não atualiza em nada o sistema, né? Porque dá uma impressão que aquilo está estagnado, porque está tudo mudando o tempo todo, os processos dele mudam, e o software dele nunca tem novidades. Claro que aí tem um outro aspecto sobre a confiabilidade, né? Que quanto mais você mexe no software, mais ele pode acarretar em ter situações problemas, mas aí entra em você confiar na tua equipe, ter bons desenvolvedores para minimizar ao máximo, né? Ter um bom DevOps para minimizar ao máximo que esse software suba com erros, porque já que você está fazendo uma partezinha pequenininha, não é ali um elefante branco que você está pondo no cliente, tua margem de erro tem que ser pequena também. Tem que prezar muito pela qualidade. Também o que ele vai prezar? Vai solicitar os usuários envolvidos que forneçam feedback constante. Então, para isso funcionar, a partir do momento em que eu tenho essa nova funcionalidade do meu cliente, mesmo que seja uma funcionalidade pequena, eu preciso que ele me forneça um feedback, que ele utilize, que ele realmente passe a sua impressão, para que a gente tenha assim, um afinamento para os próximos sprints. Porque numa dessa ele dá ok de que está implantado, mas de fato não resolve um problema e a gente continua nessa linha, sem coletar o feedback completo, você pode ter um erro nas suas próximas sprints. Então, como time ágil, como equipe, é necessário que vocês busquem esse feedback. Outra questão que esse ponto do feedback constante ele traz é que nos processos de desenvolvimento tradicional, quem está longe do cliente, né, o programador, o testador, acaba demorando muito para ter uma devolutiva do seu trabalho. Porque você não sabe quando que aquilo entrou no cliente, você não sabe se ele está utilizando, você não sabe exatamente quais erros foram gerados a partir daquele seu desenvolvimento. Então, você fica muito dependente de ter devolutivas dos seus pares, do seu líder. E, assim, quem tem a satisfação de realmente resolver o problema, quer a devolutiva de quem está usando aquilo e teve o problema resolvido. Então, esse modelo também proporciona, assim, que o time ágil tenha uma devolutiva mais rápida. Não tão rápida ainda quanto a área de suporte, mas mais rápida. E você consegue ali se desenvolver até como profissional. Não só o produto melhora, como você, como profissional, tem mais feedback para estar evoluindo. Aqui também você vai gerar somente a documentação necessária. Se tem algum projeto que é imprescindível você gerar um manual, você gerar uma ajuda, o ágil, ele contempla isso. O que ele não contempla é gerar documentações que estão em receitinha de bolo, atender totalmente o que tem no RUP, fazer todos os diagramas de classe, diagramas de interação, de fluxo, só por fazer, né? Você tem que fazer o que é necessário para as pessoas entenderem melhor o que está ali. Artefato por si só, ele não gera valor, né? Vira ali uma pastinha só que está guardada. Ele preza por manter uma comunicação constante, informal, né? Aqui fazendo um paralelo com a gestão de projeto tradicional, o PMBOK, onde você tem, inclusive, documentos da gestão da comunicação, de quem que fala com quem, em qual nível, qual dia da semana. É algo muito formal, tá? Depois, ali mais para frente, vocês vão ver que a gente tem alguns rituais, né, que traz ali um pouquinho de disciplina, mas mesmo assim, todas as conversas, elas são, assim, das pessoas do mesmo nível, porque todo mundo que está participando faz parte ali do time ágil, sendo o PO,
sendo cliente, sendo desenvolvedor. Então, quem está dentro desse formato não precisa criar uma formalidade. Ele entende que os requisitos e o ambiente vai mudar inevitavelmente, né? A gente só precisa saber o quando, porque vai acontecer. Se de repente um projeto começa ali muito redondinho, talvez vocês não tenham diferencial nenhum, porque foi tão planejado aquele início ali que ficou igual a todos. Então a gente tem que desconfiar se não tiver mudança. E, bom, ele tem também 12 princípios, que é aquilo que não se abre mão, né, para conseguir fazer rodar o ágil. E, assim, quando a gente está trabalhando em equipe, está trabalhando com esses formatos mistos, como eu falei para vocês, em caso de dúvida, são esses princípios que a gente tem que visitar, para ver se não está infringindo nenhum, se está conseguindo ir no caminho do que o manifesto em si trouxe para nós. Então, o que vai ser? Vai ter que sempre a prioridade em satisfazer o cliente através da entrega rápida e contínua de software com valor. Então, para eu avaliar o meu processo, o principal aspecto é saber se o cliente está satisfeito. E se eu estou conseguindo fazer entregas continuamente, né? Se ali no meu sprint semanal ou quinzenal eu realmente entrego algo com valor. Porque se passa um sprint, passa outro, eu só tenho coisas internas, coisas que não podem ser apresentadas para o meu cliente, eu já estou infringindo esse meu primeiro princípio. Porque eu não estou conseguindo entregar. E, consequentemente, eu não tenho valor para o cliente perceber. Então, esse vai ser o primeiro princípio para a gente pensar. Outro princípio da mudança de requisitos, né? Que até agora foi a palavra que a gente mais falou. Mudanças vão acontecer. Então, aqui elas são vistas como bem-vindas, independente da etapa que vai acontecer. Então, lembrando o desenho do ciclo waterfall, que quanto mais demorado é mais caro para corrigir. Aqui, como os ciclos são muito curtos, mesmo que a gente identifique uma melhoria no final da sprint, ela é bem-vinda. Porque ter a chance de melhorar o produto, entregar mais valor é que importa. E ali, né, a mudança é um diferencial competitivo para o cliente, porque ele espera que a solução dele tenha mais, que aquilo esteja alinhado com o processo dele. O terceiro princípio, a entrega de software frequente, né? Então, essa entrega contínua. Então, intervalos vão de 2 semanas a 2 meses, pode ser de 1 semana. Eu posso ter atualizações semanais, mas também eu vou ter releases maiores, né, para estar colocando ali de uma forma mais estável o produto no meu cliente. E quanto mais curto, melhor, porque ele vai perceber mais valor nisso. O quarto princípio é que todo mundo ali vai trabalhar junto, entra naquela questão da informalidade, né, então de administradores aos desenvolvedores, gerentes, todos vão estar junto diariamente. Depois eu vou mostrar para vocês o desenho de como que escala o manifesto ágil, dá uma visão assim bem boa de qual que é o envolvimento do time como um todo, né? Então todo mundo ali vai estar junto. Eu já vi ali squads em que tinha inclusive a participação do presidente da empresa, mas que naquela ocasião o papel dele era de cliente interno, tá? E a gente precisa tocar o barco, não dá para ficar ali meio com vergonha de falar, tem que trabalhar em equipe normal. O quinto princípio, construir projetos em torno de indivíduos motivados. Isso aqui é papel de quem está gerenciando a squad, em que ele vai selecionar as pessoas que têm aderência com aquele projeto, vai dar autonomia para elas, tá? E no dia a dia vai continuar fazendo o trabalho de liderança para que essas pessoas tenham feedback, se sintam motivadas, se sintam engajadas no projeto. Porque não tem como eu ter esses aspectos de colaboração, de trabalho em equipe, com um time totalmente desmotivado. E aí é o líder desse squad, que pode ser o Scrum Master ou outro papel, quem vai atuar nisso. Então, precisa dar para os indivíduos um ambiente saudável e um suporte para se desenvolver. Então, se eu contratei um programador júnior, que ele domina uma linguagem, mas não tem ainda o domínio do banco de dados que eu trabalho, não tem domínio do framework,
mas ele tem um grande potencial, eu preciso trabalhar esse potencial, eu preciso dar conteúdo para ele estar absorvendo, eu preciso ensinar sobre regras da empresa para ele, eu tenho que ensinar algumas habilidades como de autogestão, disciplina para ele, e quando eu ver que ele está ali de uma forma mais autônoma, eu preciso confiar que ele vai entregar. Não posso fazer um microgerenciamento de estar o tempo todo sufocando a minha equipe. Aí, para daí funcionar esse meu quinto princípio. E do outro lado, eu tenho que ter uma pessoa, um indivíduo, né, como ele escreve ali, propenso a fazer isso. Porque se a pessoa não quer se autodesenvolver, ela não deseja, assim, estar fazendo mais entregas, o ágil não é um lugar para ela estar trabalhando, que aqui a gente precisa de pessoal realmente, assim, que quer agregar valor, que quer trabalhar, assim, de uma forma mais autônoma. Então, tem que ter esse alinhamento em qual é o perfil da pessoa e o líder está desenvolvendo essa pessoa. O sexto princípio é de você ter uma conversa cara a cara, né? Para você ter uma boa comunicação, né? Isso é imprescindível. Hoje em dia, esse cara a cara, né, não é mais presencial, mas aqui tá conversando de fato, de forma síncrona, né? Em que realmente as duas pessoas estão online, estão se falando, estão com uma escutativa sobre aquele objetivo em comum, né? Não tem uma pessoa ali, tá bom, fala aí. Você está digitando, está respondendo um monte de coisa. Não, vocês precisam ter alguns momentos ali para ter uma conversa realmente dedicada só para o time. Esse é um princípio bem importante. O sétimo princípio, software funcionando é medida primordial de progresso. Então, a gente vai falar ali de alguns acompanhamentos, mas o acompanhamento principal para saber se o bonde está andando é se está entregando de fato. O oitavo princípio dos projetos ágeis. Eles devem promover desenvolvimento sustentável. Financeiros, usuários, desenvolvedores devem ser capazes de manter um ritmo indefinidamente, né? Então, eu preciso ali, a partir do momento que eu calibro a velocidade e a capacidade do meu time, eu tenho que ter esse ritmo, né? Senão, eu nunca vou conseguir saber quanto tempo e quanto de entrega que vocês vão conseguir ter numa sprint. Por isso, assim, que planos de projeto, eles são menos importantes, mas ainda assim se utiliza. Eu preciso ter uma previsão da capacidade de entrega do meu time. E é bem interessante quando ele fala sobre promover desenvolvimento sustentável, que a sustentabilidade vai falar sobre aumentar a capacidade de entrega, porém ainda sem aumentar os meus recursos, né? Só com uma otimização dos meus recursos internos. Então, assim, no começo, quando você vai montar o ágil, ou você entrou numa equipe ágil, é bem comum que as suas entregas vão ser menores, porque você ainda não tem um ritmo, né? Não tem uma sincronia com o time. Mas a ideia é que sempre você vá otimizando essas capacidades, seja por mais entendimento da regra de negócio, seja por habilidades interpessoais ou técnicas que você vai desenvolver. O nono princípio, atenção contínua à excelência técnica e bom design melhoram a agilidade, tá? Então, volta aquilo em as pessoas quererem estar se desenvolvendo pessoal e profissionalmente, né? Que aí sim eu vou alcançar a excelência técnica. Outro aspecto é buscar melhores práticas, né? Agilidade é diferente de rapidez. Aqui a gente não quer só fazer rápido, a gente quer fazer bem feito com entregas contínuas. Então, se for trazer ali uma prática, uma tecnologia que vá otimizar lá na frente essa minha agilidade, ela é bem-vinda. E ali ele usa o termo bom design, né? Porque na época ainda nem existia o X, mas vamos falar assim, que mapear bem as pessoas, entender o que elas desejam, estar próximo ali de quem vai usar, né? Vai melhorar nessa agilidade, porque você vai ser mais assertivo. E o 10º princípio, ele coloca como essencial maximizar a quantidade de um trabalho que não foi feito, né? Então, se você deixou de fazer algo que tinha sido comprometido, né? Algo que foi ali alinhado, isso realmente tem que ser muito bem conversado dentro do time, porque vai impactar em todo o planejamento. Então, esse princípio ali traz muito para a autogestão e a colaboração dentro da squad.
E o 11º, né, quase terminando os princípios, equipes auto-organizadas constroem as melhores arquiteturas, requisitos e projetos. Isso está muito alinhado com você ter os indivíduos motivados, porque só vou ter esse nível de organização e de pessoas realmente interessadas em buscar as melhores práticas, a fazer o melhor software possível, quando tiver um ambiente propício e uma boa liderança. Então, esse item, ele anda em paralelo com o outro. E, por fim, o último princípio, intervalos regulares, a gente precisa também ter lições aprendidas. Então, o time, né, ele para ali para refletir sobre o que está indo bem, o que está indo mal, o que pode ser melhorado, né? Dentro do próprio Scrum, que a gente vai falar ali na frente, a gente tem um ritual específico para isso, mas para quem usar outros frameworks, né, a lição aprendida, ela é essencial, porque é um momento ali em que, vamos dizer assim, tem um pouquinho mais de formalidade, porque os integrantes realmente refletem sobre eles, sobre as suas interações, sobre o que deu certo, o que deu errado, o que dá para implantar de melhor, né? Talvez uma pessoa que durante esses ciclos aí acaba não opinando tanto sobre o produto, nessa ocasião ele se sente mais à vontade para trazer essas informações. Então, um aspecto, assim, essencial para que haja a melhoria contínua desse processo. Então, vamos lá. A filosofia ágil, assim, num resumão. Então, ela vai prezar pela satisfação do cliente, pela entrega incremental, pela equipes de projetos pequenos, para vocês conseguirem ter essa interação, né? Isso não quer dizer que eu vou ter uma equipe, eu posso ter várias, né? Mas cada célula ali, ela não pode ser muito grande. Tem um número ali de até 7 pessoas, né? Que é o ideal. As pessoas que vão estar ali fazendo parte, elas têm que estar altamente motivadas para dar certo. E os métodos, em geral, vão ser informais e vai ter uma simplicidade no desenvolvimento geral, né? Então, entre o complexo e o simples, a gente busca pelo simples e tenta sempre tornar as coisas ali, dividi-las para que sejam mais fáceis de estar trabalhando e realmente chegar numa solução. Como eu já ouvi dizer, sim, se você resolve um problema complexo de uma forma complexa, esse é o padrão, né? É o que é os caminhos que todo mundo busca. Agora, se tem um problema complexo que se consegue resolver de uma forma simples, aí sim você vai estar se diferenciando. E o time ágil, né? Então, ele vai ser, fazendo um resumo sobre ele vai estar sendo composto por indivíduos que vão trabalhar em equipe, óbvio, e a principal capacidade é dessas pessoas colaborarem para o sucesso desse projeto, e as duas, somado ao trabalho em equipe e a colaboração, eu deixo aqui que é imprescindível a autogestão e a disciplina nesse formato, né? Porque é tudo ali na confiança de que os integrantes vão estar fazendo, vão estar conversando, vão estar falando. E para isso a gente precisa de uma certa maturidade profissional que nos leve a ter uma disciplina, nos levem a ter uma autogestão, a levantar o braço ali sempre que precisa para tirar dúvida, para falar de coisas que você vê que precisam ser melhoradas, ou para realmente, de fato, dizer que você não está conseguindo cumprir algo com que foi planejado, que você está percebendo que não está no ritmo correto, né? Mas isso lá no início, quando você percebe, não um dia antes de você estar fazendo a entrega. Então, a gente precisa muito disso de quem está no time ágil. E fazendo assim um paralelo entre a gestão tradicional e a gestão ágil, ela de novo, né, reforçando, ela é para projeto que tem alto grau de incerteza. Então, quando a gente está ali no mundo de gestão de projetos, a gestão tradicional ela cabe para muitos projetos, sem dúvida, né? É uma profissão em alta, o gerente de projetos, tem as certificações muito tradicionais, mas ela é para aqueles projetos que não vislumbram mudança, que do início ao fim consegue ser seguido aquilo que está sendo feito. Então, eu vou construir uma ponte. Eu tenho o ABC ali para eu estar seguindo. Então, é a gestão de projetos tradicional. Agora, se eu tenho ali um projeto que tem incertezas, que eu não sei como que aquilo vai acontecer, né? Não só software, mas um modelo de negócio novo, vamos dizer assim, aí a gestão ágil entra muito bem.
Aqui a gente tem um diagrama de cenários, né? Em que eu tenho cenários simples, cenários complicados, cenários complexos e cenários caóticos. Então, a metodologia ágil, ela entra aqui no cenário complexo, onde eu tenho ali bastante incerteza, né? E tá difícil de entrar num acordo também. É curioso aqui, como depois dele, depois do complexo que a gente tem o caos, aí já vem o projeto tradicional, que é em formato de cascata. Porque o negócio está tão zoado, tão complexo, que eu começo a ter preciso, né? Tenho a necessidade de ter muita formalidade, porque eu começo a ter muito registro. Eu preciso, de fato, que as pessoas que estão envolvidas, né, assinem, tenham evidências daquilo que está sendo dito, né? Porque saiu da normalidade. Então, aí eu volto para algo mais tradicional para eu ter essas evidências e poder tocar o meu projeto. Então, aqui alguns frameworks que a gente conhece, né, que podem rodar aí para ter a metodologia ágil. O Scrum, que é um dos mais conhecidos, o Kanban. O Kanban, ele é o mesmo, ele é uma técnica, né, para você ter uma visualização do teu trabalho, mas ele também tem um paralelo com o Scrum, com alguns rituais que podem ser utilizados. O XP também é uma forma de você trazer no framework o próprio Lean, né, que ao mesmo tempo é um dos primeiros também, ele traz sobre a metodologia ágil, né, e os outros ali, FDD, DSDM, ACD e Crystal, eles acabam não sendo tão utilizados, nem tão difundidos, mas também são uma opção de framework que pode se adaptar para a sua realidade. Então, falando aqui do Scrum, né, o principal item é o sprint, que é o ciclo em que eu vou estar fazendo aquela minha entrega, né, que eu citei para vocês. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, vai ser um acordo ali do time mesmo para estar trabalhando. Então, aqui a gente tem a visão tradicional, né? Algum de vocês já tinha visto essa imagem? Beleza. Então, essa imagem aqui, ela é a principal para explicar sobre o Scrum, né? Uma visualização gráfica em que eu vou ter aqui o meu ciclo, a minha sprint, onde está acontecendo as interações no meu time e quais que serão as entradas dessa minha sprint. Então, eu vou ter o meu produto backlog, que é a minha lista dos sonhos, tudo que eu quero ter naquele meu software que o PO ou o cliente interno levantaram, que precisa ter de funcionalidade. Então, aqui é tudo que eu desejo. Aí eu vou planejar uma sprint. Aí, entre esses itens, eu realmente priorizo o que é essencial para estar no meu produto, o que vai me dar vantagem competitiva e classifico de acordo com a capacidade desse meu time. Então, se o meu time, numa sprint, que vamos dizer de 2 semanas, consegue entregar 3 funcionalidades, então essas 3 funcionalidades foram selecionadas. Muito importante que essa composição da capacidade do time, ela é feita pelo próprio time. Então, quem está ali nesse meio, né, ele assume uma responsabilidade, porque eles que estão falando o quanto que eles conseguem fazer disso, né, que é o que a gente chama aqui da sprint planning, que eu estou fazendo um planejamento do que do backlog realmente vai entrar nessa minha sprint. Então, aqui vai acontecer o desenvolvimento nos meus 15 dias e eu tenho a minha interação dia também, né? Que é ali, vamos dizer, eu tenho 3 desenvolvedores, um QA, ele está trabalhando. Então, ele é representado aqui, né, pelo dia de trabalho, e aqui eu também tenho um ritual que é do daily, em que eu tenho uma reunião diária, acredito que isso boa parte de vocês já ouviu, né? Que é uma reunião ali de alinhamento, para eu informar o que eu fiz, o que eu vou fazer e se eu tenho um impedimento. Digo que o impedimento é a principal pergunta. Porque se houver impedimentos que impactem a minha entrega total, eles têm que ser retirados com extrema prioridade, né? E o Scrum Master que vai estar ajudando nessa remoção de impedimentos. E outra coisa que acontece é que o time todo, né? Caso não tenha se conversado antes, aqui todo mundo acaba sabendo o que todo mundo está fazendo, tá?
Rodou essa sprint inteira, então passaram-se os 15 dias, a gente tem uma sprint review, em que esse time ágil vai apresentar para o cliente interno o que foi desenvolvido. Então, assim, como que ficou esses 3 bloquinhos, né? Vamos ver se precisa de alguma melhoria, né? Ou como que fica, precisa de algum ajuste que eu vou fazer durante o dia mesmo, ou tem, não dá para entregar uma caixinha, ela vai voltar para o produto backlog, a gente vai entregar só 2. Então, nessa sprint review que vai acontecer. E aí todo mundo tem que falar mesmo. Aí, passado um dia, né? Porque, como dizem, tem que dormir ali com o problema, né? Antes de fazer uma retrospectiva. Aí, esse time vai falar sobre como foi essa sprint, né? De uma forma ali mais pontual e o que eles podem melhorar para a próxima entrega. E aí ocorre o incremento do produto, seja ali com as 2 caixinhas que realmente são produto pronto, podem ir ali para o seu cliente. E isso continua, né? Tudo de novo, é um processo contínuo. Tem alguns, na questão quando você escala isso daqui, né? Que eu vou falar um pouquinho mais para o final, mas que é mais fácil de entender, que se eu estou numa startup que tem um produto com poucas funcionalidades e poucas pessoas, eu vou ter uma sprint. Mas agora eu estou numa empresa maior, que tem de fato um produto robusto, vamos falar aí um produto ERP, eu tenho que imaginar que eu tenho várias sprints, né? Ou uma empresa que tem produtos variados. Então, ali eu vou ter 5, 6, né, 10 sprints. Então, eu também vou ter outros rituais para conseguir sincronizar essas sprints entre eles. Então, continuando aqui. Então, aqui quando eu falei do sprint, do que está no produto backlog, no sprint backlog, né? São as histórias, em que elas estão escritas numa linguagem natural e vão dizer sobre o comportamento de uma funcionalidade, né? Então, quando a gente tem isso ali na metodologia mais tradicional, eu vou ter o caso de uso, vamos dizer assim, né? E aqui eu tenho uma história, e ela precisa ser pequena, porque se eu tenho algo que eu não consigo contar de uma forma facilitada, que eu não consigo fazer ali numa sprint, ela precisa ser quebrada, né? Eu preciso ter ali uma capacidade analítica de entender ali o que o meu cliente precisa e dividir esses comportamentos em funcionalidades menores, para que eu realmente consiga encaixar ali no ágil. Isso tem um ganho muito grande, que é o entendimento daquela funcionalidade. Porque não tem aquele escopo aberto, eu só preciso gerenciar contratos. Não, eu vou ter no detalhe cada história que compõe essa gestão de contratos. Então, ela vai responder perguntas ali até parecidas com a questão do Golden Circle. Então, ela vai responder o porquê que ela vai existir, o que ela é e como que ela é. Então, aí sim, é uma história bem completa. E é tão importante esse porquê, porque ele está totalmente alinhado com a questão de gerar motivação no time. Não tem aquela coisa de, puta, tô fazendo isso aqui e nem sei o porquê. Não, você sabe. Você está envolvido no produto e essa funcionalidade específica, ela tem uma motivação, ela tem um objetivo da qualidade, né? E está explicado aqui. Estimativas, em que eu pego essas histórias e vou estar lá na reunião de planning, né? E eu vou estimar quanto tempo que essa história vai demorar. Quanto mais sincronizado o time, mais fácil vai ser, porque vocês têm noção da sua capacidade de velocidade, capacidade de entrega, vão estar mais cientes sobre as funcionalidades do produto, sobre os requisitos técnicos, então acaba sendo algo muito natural, né? Mas para times que estão começando, uma das técnicas é do Playing Poker, que realmente é um joguinho de cartinhas, em que ele tem uma sequência de Fibonacci, em que quando a história é apresentada, cada pessoa do time apresenta uma carta com uma pontuação que ela acha que é compatível com aquela história, tá? Agora eu lembrei o número ali, eu estava falando sobre dividir histórias, né? Um número ideal é que uma história tenha 2 pontos. Então, ali vocês estão vendo, né? Tem até 40 pontos, é muito alto, porque 2 pontos você consegue fazer
num dia, que é uma estimativa do que um programador padrão consegue fazer e tal. É uma coisa muito louca, gente. No final das contas, tudo vira em horas, porque hora a gente consegue precificar, né? E essas estimativas aí, elas precisam se tornar valores e irem para o cliente. Então, aqui na estimativa, eu vou conseguir custo e tempo para o desenvolvimento dessas minhas histórias. Nesse momento, por mais que eu tenha selecionado algumas histórias, nessa discussão a gente pode ver que algumas histórias fiquem realmente muito extensas e elas não vão entrar nesse sprint, não tem problema. Elas podem entrar no próximo, né? O importante é que o time converse sobre isso. Rituais que a gente tem aqui no Scrum, né? Alguns já estavam ali no desenho, mas só repassando. Então, eu tenho uma reunião da sprint de planejamento, que ela vai acontecer no início da minha sprint. Eu vou ter a Daily Scrum, que é a minha reunião diária, conduzida pelo Scrum Master, né? Eu vou ter a reunião de revisão dessa minha sprint. E eu vou ter a minha reunião de retrospectiva, né? Caso aí tenha algum método ágil que só faz a daily, né? Ele não é o Scrum na totalidade, ele é um pedacinho apenas do framework. O acompanhamento desse time. Então, em geral, a gente pode ali fazer roubar um pouquinho a visualização do Kanban, vamos dizer assim, né? Com o quadrinho, em que a gente vai ter o to-do, o do e o done, né? Então, o que eu tenho para fazer, que é a questão do backlog, que já foi selecionado para a sprint. O doing, que é o que eu estou fazendo, e o done, que é o que já foi feito. Em geral, aqui no doing acaba sendo dividido esse quadro, pelo menos em desenvolvimento e teste, né? Porque ali o que o dev terminou vai ser o início do testador. Então, para não ter dois quadros dentro da minha própria equipe, a gente acaba fazendo essa divisão nesse momento aqui. E a ideia é que essas histórias não sejam atribuídas pelo Scrum Master ao dev. É que o próprio time vem aqui, pega essa história, né, que está escrita no post-it, e ele se responsabilize, né, e se comprometa a estar fazendo aquele item. Então, essa é a forma, assim, mais completa, né, de você ter autogestão, que além de você dizer sobre a capacidade e velocidade, você ainda escolhe no detalhe o que você vai estar fazendo, né? Sempre tendo um consenso ali dentro do time. Claro que tem pessoas que vão ter especialidades, né? Então não tem porquê eu querer fazer uma coisa que está totalmente fora da minha especialidade e vá comprometer o prazo, né? Nesse caso, se a gente for fazer esse tipo de programação em par ou até um aprendizado, né? Eu tenho que ter isso planejado para saber que aquela sprint ela vai ter entregas menores. E outra forma de estar acompanhando no dia a dia e por pessoa é o gráfico burn down, em que eu tenho ali o número de pontos planejado para aquele sprint, né? Então, ali no exemplo, a gente tem um planejamento de 70 pontos para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias, né? Pouquinho menos de 10 pontos ali por dia. Então, ele tem a linha reta, que é o do planejado, se tudo acontecer bem. E eu tenho ali realmente as pontuações que a pessoa fez naquele dia, em que eu posso estar pontuando isso, com a pessoa realmente preenchendo, ou ela me dizendo quanto de pontos que ela vê que ela fez, ou realmente, se ela completou uma história bem certinha, é um pouco difícil de acontecer, de fazer sempre uma história por dia. Mas se acontecer, aí faz a redução de pontos de acordo com aquela história, para ver o quão perto, né, e quão dentro do planejado você está. Então, esse desenho também ele pode variar bastante. Tem gente que usa desenho de termômetro. Já vi até desenho assim de personagem, né? Fazendo ali uma magiazinha. Então, assim, dá para brincar, porque aí é dentro do time. O importante é ter a visualização dos pontos que estão sendo desenvolvidos e se realmente está evoluindo, né? Aquela entrega. Falando agora sobre a escalabilidade disso, né? Como eu falei, não vai ser só um time. Eu vou ter ambientes aí que eu vou ter, né?
uma estrutura de muitos times. E aí entra as questões de você escalar essa metodologia. Os principais é o SAFe, o Scrum of Scrum e o Nexus. O mais robusto é o SAFe, porque ele vai falar sobre a empresa como um todo. Até trouxe a imagem dele aqui, né? Ele fala sobre Business Agility, que é a empresa, o negócio ágil como um todo. Então, ele vai envolver, de fato, né, todas as camadas da empresa, inclusive diretoria. O Scrum of Scrum, ele tem uma capacidade ali até 10 times de Scrum, né? Então, ele acaba ali ficando um pouquinho mais limitadinho, e como o próprio nome diz, é para quem usa o Scrum, né? O SAFe você já consegue trabalhar com outros tipos de frameworks, aqui como o XP. Então, daquele desenho que a gente viu, aquela representação, ela tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Um pedacinho. Aí a gente tem toda uma outra estrutura que vai dar corpo para isso aqui estar acontecendo. Então, eu tenho todo um time de DevOps que vai estar trabalhando para sincronizar isso. E a gente chama aqui, o principal aspecto é esse Agile Release Train, em que a gente tem que pensar que tem 10 coisinhas, né? 10 times, vamos falar assim, né? 10 times trabalhando, e tem uma hora que isso aqui tem que subir tudo para o produto de uma forma contínua. E é esse trem aqui, né, que a gente fala que o maquinista que cuida, que vai conseguir sincronizar tudo isso. Eu também tenho figuras aqui, né, como arquiteto de sistema, o Product Owner e tal, e também tem aqui o System Team, que eles têm um desafio que é de trazer melhores práticas como um todo para esses times variados, né? Em que, se eu estou na mesma empresa, os times eles têm autonomia, legal, mas tem algumas coisas que são bem-vindas que eu preciso ter representantes que vão falar sobre isso. E eu acho que é a principal dúvida que surge quando uma empresa muda do método, faz, né, a passagem ali do método tradicional para o ágil. Se eu tinha um coordenador de área, vamos dizer, né, eu tinha um coordenador de testes. Agora, com as squads, cada analista e cada testador está alocado para o squad. Ele tem um Scrum Master ali que faz a gestão do dia a dia, remove impedimentos. Então, o que eu, coordenador, vou fazer? Eu vou perder meu emprego? É uma das possibilidades, né? Mas o ideal é que ele seja esse representante que vá estar trazendo as melhores práticas, vá estar auditando, né, de uma forma informal, esses squads, para que eles estejam sempre utilizando o que há de melhor, o que há de mais moderno. E essas pessoas, inclusive, elas podem ser quem cuida das guilds, em que são aqueles grupos em que tem assuntos em comum. Pode ser até ser de outras áreas, mas que querem estudar sobre algo em comum. Então, vamos dizer que é uma empresa que tem 5 squads, mas eles ainda não têm automação. Em vez de cada squad ficar ali puxando para um lado, estudando por conta, o que pode ser automatizado, é essa pessoa que vai gerar essa discussão, que vai trazer alguns insights, vai estimular quem realmente vai estudar sobre testes, né? E vai facilitar para que isso venha acontecer de uma forma ali mais padronizada dentro da empresa, tá? Outras coisas que a gente pode atuar. Até que não tenho RH, né? Mas vou puxar a farinha para o meu lado, né? Que o que acontece? O Scrum Master faz muito de gestão de pessoas. Ele vai trazer algumas dinâmicas ali para estar unindo o grupo e tal, mas, novamente, pode ser que fique muito cada coisa diferente, ou que ele queira experimentar algumas técnicas que podem não ser tão positivas para o time. Então, ter um RH atuando como parceiro de negócio nesses aspectos também, ele vai ter um olhar ali para todos os times e apoiar esse Scrum Master nas melhores técnicas que ele pode tá utilizando. Assim como ter um Scrum Master ali que vai orientar os demais sobre o método ágil, né? Aqui também eu vou ter a figura do Agile Coach, que é uma pessoa mais experiente e que vai falar sobre agilidade dentro da empresa como um todo, né? É aquele guru, aquela pessoa que realmente eu consulto
para entender melhor sobre o ágil, sobre o que pode acontecer. E aqui também eu tenho uma camada que eu não tinha ali quando eu falo só do meu sprint, que é a minha camada de portfólio, em que eu realmente tenho uma visão global de todos os meus produtos, ou de, se for um RP, né, alguma coisa mais robusta, de qual que é o roadmap que eu vou ter, uma previsão daquilo, né? Porque a gente fica falando ali muito em história, e é muito legal para quem está dentro do time, mas para quem ali precisa, que é o administrador geral, e não está em nenhum time, e precisa ver uma questão pontual, ou se eu estou buscando investimento e preciso dar uma visão geral, então é nessa gestão de portfólio que eu consigo ter visualizações melhores, tá? Claro que esse framework, gente, ele é muito mais complexo. Estou falando aqui de uma forma bastante minimizada. Tudo foi bastante minimizado. Agora eu quero saber de vocês as suas dúvidas, tá? Pode abrir o áudio ali, não precisa ser só por escrito. Eu vou mandar aqui para vocês o link do Manifesto Ágil, tá? Recomendo que vocês acessem, leiam, releiam. Vai dizer bastante sobre como eu bati bastante questão de mudança e questão de comportamento, né? Tá visitando esse material aí também diz sobre como que as empresas vão trabalhar. Quem ainda não tá com ágil, eu sinto que vai entrar, né? Uma hora as empresas vão ter que atuar de certa forma com isso, porque é o que consegue trabalhar incerteza, e o nosso mundo, né, mais que comprovado que ele é de incertezas. Também vou deixar um link aqui para quem me perguntou ontem sobre segurança da informação, né? Então, essa instituição aqui, a DSEC Security, ela é coordenada por um dos grandes renomes de segurança da informação aqui do Brasil. Então, é um bom começo, tá? Identificando aí só quais os cursos recomendados, né? Para quem ainda não vai fazer curso nesse momento, tá olhando a ementa, vendo quais são os assuntos para estudar por conta, né? E é isso, gente. Me façam perguntas, por favor. É difícil aqui ficar falando sozinha. Beleza, André. Obrigada aí por se manifestar. Até amanhã. Valeu!